Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta sexta-feira no programa Algo a Mais. E hoje, mais uma terapia aqui para nós, trazida pela Fer, lá do Prana Energia Vital. Um agradecimento especial, um abraço a todas as meninas que frequentam, que estão lá no Prana. E também estaremos recebendo hoje a doutora Angélica Almeida, que vai falar sobre cardiologia e espiritualidade. Então, pessoal, fica conosco que o nosso tema tá para lá de especial. Mas antes de iniciar o nosso papo, eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos os nossos patrocinadores que fazem com que esse programa aconteça de segunda a sexta-feira. E hoje, para quem não consegue acompanhar todo o conteúdo agora, 10h30 da manhã, a sua reprise às 21 horas ou a partir de segunda-feira estará postada nas nossas redes sociais, no YouTube da Conecta Mais. A Lojas Regla, a maior multimarcas do sul do país, vestindo toda a família com as melhores marcas do mercado. E eu aqui visto Regla nos programas Algo a Mais. O Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. Ao Sicredi, gente que coopera, cresce. Ao RP Mercados, um carro novo para chamar de seu. Lembrando dessa super promoção, a cada R$ 100 em compras você recebe um cupom para concorrer a um carro 0 km. E a Papel Picado e Companhia, muito mais que papel, amor. Então eu gostaria, agradecendo a todos, dar as boas-vindas para as meninas que estão aqui comigo. Mais uma vez, a Fer aqui do Prana, trazendo muito papo gostoso, Fer. Seja bem-vinda. Delícia, sempre bom estar aqui. Quando alguém assim, né, aceita o convite, a gente fica, né? Eu muito feliz que a doutora Angélica aceitou vir aqui falar daquilo que para nós é sutil, é intuitivo, é um sentir. Então, quando a ciência fala de que forma isso na matéria se expressa, então é uma delícia. Então, tô super feliz. E hoje tem show de mulherada, porque tem mais duas, né, na barriga da doutora Angélica. Então, a gente tá assim hoje. Que maravilha, né, doutora Angélica? Seja muito bem-vinda. É um prazer, bem-vindas, né? Obrigada. Um prazer ter você aqui conosco. Eu gostaria até que tu te apresentasse para o pessoal em casa, para quem não conhece, para que conheça a doutora Angélica. Obrigada, então agradeço o convite da TV e da Fernanda para estar aqui com vocês hoje. Então, para quem não me conhece, eu sou Angélica Almeida, eu sou cardiologista, sou membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia e mestre em cardiologia pela URGS. Tenho a minha principal foco de atuação na cidade de Veranópolis, onde eu tenho meu consultório. E vim aqui hoje para trazer um pouquinho mais desse assunto, assim, que acredito que muitos ficaram intrigados, né, dessa relação de cardiologia com espiritualidade, né, que não é uma coisa comum de se escutar, né, no meio científico principalmente, né. Então é um prazer estar aqui com vocês. É isso aí, maravilha, obrigada. E agora, para a gente entrar nesse papo, porque realmente, como bem tu colocaste, qual é a relação da cardiologia com a espiritualidade? Porém, a gente já tem afirmações de que a cardiologia, ela já reconheceu a espiritualidade como algo que auxilia os pacientes. Então, doutora, como tu vês essa questão da espiritualidade realmente dentro da cardiologia? Porque a gente pode falar no âmbito geral da saúde, mas a gente sabe que na parte da cardiologia foi um dos primeiros, inclusive, Fer, que tu já nos colocaste aqui, que foi o reconhecimento da espiritualidade. A cardiologia foi pioneira, né, nas áreas médicas, né, no mundo. A Sociedade Brasileira de Cardiologia foi a primeira a reconhecer esse tema e colocar ele numa diretriz, né. Diretrizes são documentos que a gente usa das sociedades médicas para guiar a nossa terapia, os nossos estudos. E a Sociedade Brasileira de Cardiologia, em 2019, né, é bem recente, reconheceu a espiritualidade como uma das ferramentas para se usar no controle das doenças cardiovasculares, né? Por que se começou a estudar isso? A gente sabe que as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil e no mundo. Então, cerca de 30% da mortalidade no Brasil e no mundo são de doenças cardiovasculares.
Então, de cada 10 pessoas, 3 vão morrer disso, é a principal causa. E aí começou a se buscar por que as pessoas estavam morrendo tanto dessa doença, e há tanto tempo era, e hoje continua, e a previsão é que nos próximos anos continue sendo a principal. Então, a gente sabe que hoje em dia tratar a doença, claro, existem o tratamento para quando a pessoa desenvolve a doença, existem tratamentos eficazes, mas é muito mais efetivo a gente atuar na prevenção dessa doença e na promoção da saúde, né? Tratar aquela doença, não tratar a doença, mas tratar aquele indivíduo como um ser biopsicossocial, né? Então é muito mais efetivo. E aí começaram a se pesquisar por que tanta doença cardiovascular. E aí se acharam os vários fatores de risco cardiovasculares, né? Que sabidamente a gente sabe que causam infarto no coração, né? Que é a principal doença cardiovascular. Pressão alta, colesterol alto, sedentarismo, né? Não praticar atividade física, diabetes mellitus, que são esses fatores que a gente reconhece, que todo mundo sabe que causam doença cardiovascular. Mas mesmo controlando todos esses fatores, tentando ajustar todos esses fatores, as pessoas continuavam a morrer. Então, o que se sabe hoje é que cada um desses fatores agrega um risco para a pessoa e existe um sinergismo entre eles que aumentam esse risco. E existem coisas que a gente não sabia e que agora se começou a estudar e foi visto que esses fatores psicossociais têm uma implicância muito grande na doença cardiovascular, né? Existem estudos que avaliaram o risco atribuível desses fatores para levar a doença cardiovascular na população. Um dos maiores estudos é um estudo mundial que envolveu 52 países, entre eles vários aqui na América Latina. Então é um estudo que consegue nos representar. O Brasil participou. É um estudo já antigo, de 2004, se eu não me engano, que é o Interheart, que ele avaliou o risco de cada um desses fatores para a doença cardiovascular. E eles viram que esses fatores psicossociais, representados aqui pelo estresse e raiva. Raiva é um sentimento que foi incluído bastante, que foi ponderado para levar essa doença. Foi visto que o risco deles era de até 30% para levar infarto e doenças cardiovasculares. Aí começou a se estudar tudo isso, né? E viram que, às vezes, mais do que só controlar a pressão, do que controlar... Não estou dizendo que não se deva controlar essas coisas, isso a gente tem uma literatura muito vasta, né? Mas que isso a gente consegue controlar. Tem esse outro lado, que o risco é cerca de 30%, e que se a gente não abordar isso daí, a gente vai estar deixando de prevenir essas doenças, né? Aí a sociedade brasileira começou a investigar o que seriam esses fatores psicossociais, né? Que estariam levando a essas doenças, né? Quando nós vemos toda essa tua colocação sobre os riscos, sobre os fatores, né, sociais, nós vemos realmente o que talvez, Fer, eu coloque toda sexta-feira aqui, que é o dia da leveza. É o dia que a gente para pensar, ouvir uma boa palavra, para que a gente possa seguir de uma forma um pouquinho mais leve. E por quê? Porque sempre são assuntos, eu digo aqui no programa, são assuntos gostosos, né? Na sua maioria. Agora, a gente passa durante o dia, para quem é empresário, para quem que é colaborador, mas que tem aquele peso, aquela responsabilidade, para quem está passando por um outro probleminha de saúde, existem N situações que fazem com que a gente se coloque numa situação de peso. Por isso que a gente dá nome à leveza e peso. E tudo isso me parece que bate aqui, Fer. Então, talvez, quando que a doutora coloca que sim, muitas das questões cardiovasculares, elas vêm de problemas sociais, a gente compreende que é a nossa vivência. É isso, e o importante é do conjunto, né, da obra. Acho que a nossa espécie está caminhando num momento de saber que sim, eu preciso da médica que vai cuidar do meu coração, da pressão alta, e a nutricionista que vai me orientar como eu comer para lidar com esse colesterol, que eu vou precisar ir numa academia, fazer uma atividade física e que tem a espiritualidade. Porque por muito tempo se separou, né, as pessoas cultas
das que acreditavam em algo maior. Então, por uma força, né, que vem na história, né, a nossa espécie viveu essa história, né, houve uma separação, que muitos agregam isso ao legado de Júlio César, mas, né, não sabemos desde quando, mas se separou o que seria a fé da cultura. Então, pessoas eruditas, pessoas que liam, cientistas, não poderiam acreditar em algo maior. E nós caminhamos hoje para entender que sim, existe esse corpo físico, né? E que esse corpo físico é habitado por uma energia. Então, quando uma área da medicina, quando uma parte da ciência como um todo, né, olha para isso e diz, sim, está interligado, parece que a nossa espécie fica mais leve. Então, olha que lindo a doutora Angélica poder vir falar sobre isso e a gente interligar as histórias. Na constelação familiar tem vários pontos aonde o coração entra. E não só na constelação, mas nas terapias alternativas como um todo. Mas por que eu vou falar na constelação? Porque nós sempre, através da constelação, usamos o termo leve e pesado. E esse termo leve e pesado é sentido no chakra cardíaco, no coração, né? Então, quando a constelação começa, a pessoa fica com um batimento mais forte, então a gente percebe que abriu a constelação e aí ela tá olhando para a mãe ou para uma área da vida, para o marido, né? Tá trazendo o tema dela e o coração fica mais acelerado ou aperta, né? Ou a pessoa diz, ai, tá pesado aqui. E quando finalizamos a constelação, a palavra que nós, como os consteladores, esperamos ouvir é que a pessoa diz, tá leve, parece que agora eu consigo respirar. Então, perceber o quanto o coração, ele simboliza, ele é o símbolo do amor, né? Nós criamos arquétipos diferentes do que ele é propriamente físico, né? Tem aquele símbolo do coraçãozinho quando a gente diz que ama alguém. E então, perceber o quanto esse amor, né? Um amor doente ou um amor que cura, que é assim que usamos na constelação, né? A área da nossa vida que tá pesada, né, que a gente está fora de fluxo, nós estamos com um amor doente. Então, esse amor doentio que distorce as emoções, porque, assim como a doutora Angélica falou, olha a importância da raiva. Né? Se a raiva nos foi dada pela força maior, é porque nós precisamos dela para algo. Só que se nós não soubermos lidar com ela, conduzir ela, ela pode até vir a dar um infarto, enfim, né, doenças. Então, aprender a lidar com as nossas emoções, né, reconhecê-las. A raiva é o sentimento mais transformador da Terra. Quantas coisas que a gente se indignou legal, né? Me indignei com tal situação, precisei dar limite para tal pessoa e foi a raiva que me permitiu acessar esse movimento de transformar. Transmutar, então ela é extremamente importante. Então, esse movimento de eu me conhecer, entender as minhas emoções, os meus sentimentos e como lidar com isso, vai ser saudável para mim como um ser completo, né? Então, falar sobre o coração, hoje eu tô aqui já louca, eu acho que lá eu vou fazer mais pergunta que tu, se bobear aqui hoje. Então aproveite. Tava falando para a doutora Angélica que nós pensamos na união do óvulo e do espermatozoide, né? E muitas pessoas falam, não acredito nessas coisas, né? Tu trabalha com isso, mas eu não acredito nessas coisas, não acredito no invisível. Uhum. E aí falamos no outro dia sobre o oxigênio, né? Não acredito nessas coisas, mas sem oxigênio que eu não enxergo, eu também não estaria vivo. Então, quando a gente pensa no óvulo e no espermatozoide, né? Na união, na concepção, quando eu vou me materializar na Terra, então nós vamos fazer um exame de sangue e vai dizer sim, você está gestante, né? E o que essa mãe, esse pai, né, ou a família como um todo procura ouvir? O coração. Então talvez o coração ele esteja nos ligando a esse amor terreno mais incrível. Uhum. E antes do coração existir, fisicamente, a gente já ouve o pulsar dele, né? Então, quando eu olho para isso, eu penso, o coração é como se nós nos formássemos dentro do ventre, né? Na forma humana, ao redor deste se chama órgão, né? É órgão, membro? É um órgão. Então lá, vou me tornar humana dentro do ventre materno, ao redor desse órgão, que antes de existir, eu já posso ouvi-lo.
E aí, quando a doutora Angélica falou que é um número de mortes, maior número de mortes que se tem na nossa espécie. Então, olha quanta energia que tem ao redor desse coração, que a gente fala tanto, que a gente faz coraçõezinhos, faz um post que gostou de algo, bota um coraçãozinho. Quando os caras criam um aplicativo para o celular, tu vai amar a foto de alguém clicando no coraçãozinho. Então, quanta informação tem aí? E tu tá com mais. Hoje tu tá com 13, então. Hoje tem uns 3 corações batendo aqui. Então é esse pulsar da vida, né? Doutora Angélica, então não sei de que forma a ciência poderia nos dizer, né? Hoje eu tô fazendo a pergunta aqui, Laura. Aproveite, com certeza. Sobre esse coração que já existe, esse pulsar da vida, né? Porque o órgão, ele não está ali. E aí a mamãe chega com uma foto cinza, né? Dizendo, olha aqui. Tá olhando. E não, aquela mãe, ela já tá sentindo a vida. O sentimento, inclusive, que eu imagino que a doutora tenha sentido quando soube que tinha, inclusive 2, né? Mas eu nunca vou esquecer o primeiro bater que eu ouvi da minha primeira filha. Do segundo também foi muito forte. Mas eu digo que a primeira é dizer, tem alguém aí, sabe? Uhum. Existe algo vivo dentro de mim. Sabe, além do meu corpo. Então, é lindo de realmente essa tua associação, Fer. Uma das primeiras coisas que se forma, né, muito antes até do que tu falou, Fernanda, da forma humana dentro do ventre, antes de ter forma humana já tem coração. Porque, na verdade, nas primeiras semanas, é um embrião, que a gente chama, né, que é a união do óvulo com o espermatozoide, vai formar o embrião, mas ele não tem forma humana, ele tem forma, como tu falaste, uma coisa cinza. Não dá pra ver, se parece muito mais com um pontinho, que é minúsculo, menos de 1 centímetro, mas a gente já tem um coração ali dentro. De 2 câmaras, o nosso coração formado tem 4 câmaras, 4 espaços. Ele começa na embriogênese, né, que é essa etapa de formação, tendo 2 câmaras, mas já tá batendo. Às vezes a gente não consegue escutar através da ecografia, só depois da 7ª, 8ª semana da gestação. Mas ele já tem aquele coração, então é um pontinho menos de 1 centímetro que já tem um coração ali dentro batendo, né? Então é um órgão vital que precisa para formar todos os outros, né? Quando ele já está com 12 semanas, já tem o 12, 14 semanas, já tem o coração completamente formado. Então, tem formato muito mais de um girino, que a gente diz, né? Nem tem forma humana, mas já tem um coração completamente formado, né? Então, como a Fernanda disse, é uma energia que tá das primeiras semanas de concepção e que ali ele vai absorvendo tudo, né? E vai chegar no que a gente tá hoje, né? É o pulsar da vida, né? É o pulsar da vida. E na minha forma fantasiosa de viver, né? Eu digo que ali existe um ser de luz, porque é mais parecido com um ET do que um humano, né? E aí nós vamos tornando aquela forma humana. E então é como se realmente a forma humana ela acontecesse ao redor do coração, doutora? Seria? Na formação do embrião, mais ou menos é. Acho que aqui um obstetra, né, saberia explicar melhor, mas não é muito a minha área. Mas o coração é um dos primeiros órgãos a ser formado, né? Antes de ter boca, de ter olho, de ter nariz, de ter outras coisas, precisa ter o coração para formar todos os outros, né? É isso aí. E também vem essa simbologia da conexão com o amor, né? O ouvir esse pulsar. Então, mesmo o exame dando positivo, a mãe tá naquela expectativa. E é como se, quando eu olho desse lugar, né? Cada mês, cada semana, onde tu vai, tu quer ouvir o coração. E agora tem até aqueles aparelhinhos que as mamães compram para estar conectado. Então, o batimento cardíaco na nossa espécie, ele conecta a uma consciência, talvez espiritual, uma consciência que não é humana, do quanto esse batimento, desse pulsar do coração está linkado ao amor incondicional. Então, quando eu penso sobre isso, eu conecto a esse lugar do amor incondicional. Olha só, lindo, gurias. Agora nós precisamos ir para um breve intervalo comercial, mas a seguir a gente retorna com o programa Algo a Mais, falando mais sobre cardiologia e espiritualidade. Fica conosco.
investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência, e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Papel Picado e Companhia. Papelaria, presentes criativos e gráfica. Muito mais que papel. Amor. Vem aí a 7ª edição da Golden Flashback em Veranópolis, com Michael VJ e VJ Lúcio, com as melhores músicas dos anos 70, 80, 90 e 2000, com sorteio de uma estadia de fim de semana na praia. Será dia 16 de abril, com início às 23 horas no Clube dos Motoristas. Ingressos à venda, Loja Audácia e Brava em Veranópolis, Point Espaço Diva em Nova Prata, Clube dos Motoristas para sócios com Cristiane. Reservas de mesas e informações pelo telefone 54 99688 7118. Com Solange. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer a um Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Uniaselv em Nova Prata. Os melhores planos para o seu futuro. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. Estamos de volta com o programa Algo a Mais de hoje, falando sobre cardiologia e espiritualidade. Para isso, estou aqui com a doutora Angélica Almeida e com a Fer do Prana Energia Vital, que estão colocando aqui para nós toda essa questão do sentir, né? A questão da cardiologia mesmo, em relação a doenças cardiovasculares, a essas questões que acabam por muitas vezes assumindo ali um posto na vida das pessoas, que é aumento de pressão, é algumas outras situações que fazem parte da medicina, porque sim, a gente sabe que a partir da nossa rotina, a partir dos nossos, para quem tem a questão de linha familiar, que já tem algumas e pode estar carregando também, então a gente entende todo esse lado da cardiologia, como a gente também pode estar aqui junto com a Fer, entendendo um pouquinho do lado da espiritualidade dentro deste setor e como poderia auxiliar as pessoas. Então, para isso, eu gostaria de pedir para a doutora Angélica para a gente falar um pouquinho sobre como a doutora mesmo enxerga a espiritualidade dentro da cardiologia. A gente com certeza a gente poderia falar dentro da área da saúde num geral, né? Mas como você enxerga isso? Como eu falei no bloco anterior, a espiritualidade está cada vez mais presente e cada vez mais sendo estudada, né? Mas é uma área que ainda engatinha no quesito de evidência científica, porque é um fator que é muito difícil da gente isolar para fazer um estudo científico. É muito mais fácil a gente ir lá e dosar uma taxa de colesterol, uma taxa de glicose, do que a gente dosar o quão espiritualizado é tal e tal pessoa. Então, por isso que
existem muitos estudos, mas não são estudos muito robustos, né? Mas já tem. E espiritualidade, que a gente também tem que diferenciar de religião, né? E religiosidade, que são coisas diferentes, né? Religião existe a religião católica, protestante, evangélica, são esse conjunto de regras e dogmas que essas instituições falam para as pessoas seguir. Então, são essas instituições, né? Que é a religião. Religiosidade seria a pessoa ser ativa naquela religião, né? Ela praticar no seu dia a dia aquela religião. E espiritualidade já é uma outra coisa muito mais abrangente, mais ampla. Já é uma questão muito mais transcendental do ser humano, né? Que são... é difícil de definir o que é espiritualidade, né? Isso muda de acordo com a cultura da pessoa, mas seria um conjunto de ações morais, emoções psicossociais que as pessoas assumem na sua vida para ter um propósito maior, né? Através dos quais essas ações elas estão buscando um propósito, um objetivo maior na vida delas. Talvez falando a grosso modo, que pessoas que têm essa questão da espiritualidade, ou mesmo para quem tem religião e é fervoroso, a gente pode ver que são pessoas talvez mais apegadas à cura, por exemplo. Não, eu acredito, eu busco, eu corro atrás. Talvez a gente possa ver isso para quem realmente acredita em algo maior, além de dizer assim, não existe nada, para mim é assim, se eu não tomar realmente... Porque assim, a gente sabe que os médicos estão a serviço, e a gente precisa, né, disso, a gente precisa de vocês, né? Mas eu digo que quando a pessoa tem um up, parece que a questão da espiritualidade abraça, faz com que a gente se sinta um pouco mais reconfortado. O processo fica um pouco mais fácil, digamos assim, né? Então, são todos esse conjunto de ações que a pessoa vai ter na sua vida, no relacionamento com as outras pessoas, no próprio relacionamento consigo mesmo, no seu autocuidado, em prol de algo maior, porque ela acredita em algo maior, né? Então, são todo esse conjunto de ações que ela vai ter na vida dela, por um propósito maior, né? E dentro da cardiologia e das doenças, do enfrentamento de doenças, o que a gente sabe é que as pessoas que são mais espiritualizadas, esse processo de receber um diagnóstico, muitas vezes de uma doença que não tem cura, né? Que são as doenças cardiovasculares, a grande maioria são doenças crônicas, que elas não vão ter cura, elas vão ter um tratamento. Então, as pessoas que são mais espiritualizadas, elas conseguem enfrentar esse processo de uma maneira, como tu falaste, um pouco mais leve. Conseguem enfrentar esse processo, às vezes, de cura ou de um tratamento crônico de uma maneira mais leve. Então, a espiritualidade aqui tendo a espiritualidade como essa questão mais abrangente que eu falei, e mesmo pessoas que são consideradas ateus ou agnósticas, né, que são pessoas que não acreditam na existência de Deus, ou que estão incertos sobre a sua existência, elas podem ser pessoas espiritualizadas, elas podem ter essa conexão com o divino, com algo maior, né, através de filosofia existencial, de outras terapias que não seja acreditar em Deus em si. Aqui eu não estou falando só para quem acredita em Deus, mas essa conexão com algo divino, algo maior que as pessoas acreditam. E isso, então, na cardiologia já foi estudado, né? Como que a espiritualidade ajuda nesse processo de cura, de enfrentamento das doenças. Então, essa questão do estresse, da raiva, existe um estudo que foi feito em Nova York, com homens brancos de 30, 50, 60 anos, trabalhadores de colarinho branco, vamos dizer assim, executivos. E essas pessoas, em sua grande maioria, são um pouco mais estressadas, né? Experimentam mais raiva no seu dia a dia. Então, eles fizeram esse estudo desses homens brancos nova-iorquinos e viram que os que tinham mais estresse na sua vida, no seu trabalho, na sua vida pessoal, ao longo do acompanhamento, que se não me engano foram 8 anos, eles desenvolveram muito mais hipertensão, se não me engano 38% mais de hipertensão do que as pessoas que não eram tão estressadas. Então, a hipertensão é um dos principais fatores de risco que levam ao infarto. Então, ser mais espiritualizado reduz a taxa de... está associado a menos hipertensão.
Isso também foi visto num grande estudo que avaliou, é um estudo enorme americano também, que é o Nurses Health Study, que é o estudo que avaliou 74 mil nurses, né, enfermeiras americanas. E eles viram que essas enfermeiras, as que tinham mais espiritualidade, mais religiosidade, que praticavam essas crenças, sejam ela católica, evangélica, ou crenças ubanda, o que seja, uma crença em algo maior, elas eram, no final, elas tiveram menos infarto, tiveram menos hipertensão, tiveram menos risco cardiovascular. É claro que aí todos esses estudos eles tentaram isolar todos esses outros fatores que em medicina baseada em evidências a gente chama de fatores de confusão, né? Para entender por que melhor. Isso é uma coisa que a gente ainda não sabe, né? O que a gente sabe é que as pessoas que são mais espiritualizadas, por que elas infartam menos? Talvez seja todo o modo de vida dessas pessoas, né? Pessoas mais espiritualizadas são mais calmas, elas conseguem ter um autocuidado melhor, né? Elas entendem que o nosso maior bem é o nosso corpo, né? Que a gente ganhou de alguém maior, ou seja, para quem acredita na explosão do Big Bang, que estamos aqui meramente ao acaso, mas quem acredita num propósito maior tem esse autocuidado com o corpo, né? Consegue compreender que não é um mero acaso, né? Que tu tá fazendo essas coisas para ter uma vida melhor. Então, isso é largamente estudado, né? E aqui a gente está encontrando, as evidências agora ainda são pequenas, não são robustas, porque é muito difícil estudar isso. Uma coisa muito subjetiva. Mas cada vez a gente está vendo que não é só o controle do colesterol, do diabetes, da pressão, que tem toda essa outra parte da espiritualidade que gera um impacto muito grande no enfrentamento dessa doença e em todo esse processo de cura, né? A pessoa que é mais espiritualizada, ela vai fazer as suas crenças, mas ela vai acreditar mais naquele tratamento. E quando tu acredita, quando tu compreende o tratamento, tu vai fazer ele de uma forma melhor, tu vai ter uma aderência medicamentosa melhor. Isso aí também foi estudado num estudo sobre insuficiência cardíaca, que é aquela doença em que o coração às vezes dilata, a pessoa perde a força do coração, o coração fica fraquinho. Conhecido como coração, popularmente como coração de boi, coração dilatado. São pessoas que têm que usar uma série de medicamentos, é uma lista muito grande. E são remédios que comprovadamente reduzem a mortalidade daquela pessoa, então tem que usar. Mudam a história natural da doença e melhoram muito a qualidade de vida dessas pessoas. Só que é muito difícil a gente usar remédio, né? Eu vejo agora, eu com a gestação eu tenho que usar suplementos, medicação, é muito difícil tu usar, né? Mas quando tu entende que aquele remédio vai fazer tu viver melhor, tu ter uma qualidade de vida melhor, vai fazer tu viver mais tempo para talvez tu ver os teus netos, tu ter mais alegrias na tua vida, tu vai usar melhor. Então eu acho que a espiritualidade na cardiologia, a gente ainda não entende qual é o mecanismo exato, mas eu acredito que seja todo esse mecanismo de todo o estilo de vida da pessoa que é mais espiritualizada, que ela vai ter esse autocuidado melhor, e tudo isso, né, esse sinergismo desses fatores, no final das contas, vai levar a um menor risco cardiovascular, né? Olha só, realmente foi toda uma explicação, Fer. E quantas vezes, enquanto a doutora fazia as colocações, eu pensei sobre, às vezes, que tu pede para que as pessoas respirem. Respirem, né? A questão de, aqui ela coloca, passaram por muitas, as pessoas que trabalham com muito estresse, né? Então passam por raiva, por ódio durante um dia inteiro e carregam aquilo e não respiram, né? Então, e quando fala sobre isso, e quando a doutora Angélica foi falando, foi abrindo uma matrix aqui na minha frente, né? Porque quando no meu entendimento sobre espiritualidade, quando a doutora Angélica falou que isso é algo individual, por isso que talvez seja tão difícil de se estudar e comprovar, porque quando eu penso na minha, então eu vou falar desse lugar, daquilo que é pra mim, né? Nós temos mapa astral, numerologia, para saber a nossa verdadeira missão aqui na Terra.
E aí, quando a gente pega os grandes estudos de Platão, de Sócrates, né? Dessa parte da galera que, então, pensa que não existe Deus, mas que acredita numa filosofia do pensamento, né? Quando a gente vai trabalhar naquilo que gosta, a gente não trabalha, a gente se diverte, né? Então, trabalhar naquilo que traz leveza para o meu coração, não tem para que eu me estressar. Então, se eu sei aquilo que eu vim fazer na Terra, se eu conheço os meus dons, se eu conheço meus desafios, eu posso deixar essa jornada mais leve. E aí me remeteu, vou pedir pro Jeff se ele tem uma imagem aí de Jesus, né? Uma imagem que talvez seja mais usada pela Igreja Católica, que está na Bíblia, né? O reino dos céus será de quem tem coração de criança. Então, essa imagem é linda. E quando eu olho para essa imagem de Jesus de Nazaré, né, o Cristo, olha para onde ele aponta, né? Ele aponta para o coração. Então, é como se, quando eu olho, e essa é a minha conexão, não que seja uma conexão absoluta. Obrigada, Jeff. Talvez todas as respostas estejam ali. A vida terrena, então o nosso corpo, ele tomou essa forma ao redor desse órgão, né? E também uma outra filosofia que toca bastante o meu coração, né? É a filosofia egípcia. E aí tem o deus Anubis, que é o deus da morte, que tem a imagem aí também, Jeff. Onde reza a lenda que deus Anubis, quando a pessoa morria, né? Ele tirava o coração da pessoa, né, numa balança, colocava num prato da balança o coração e no outro prato a pena. E que deveria ter a mesma medida, o mesmo peso. Se o coração pesasse mais que a pena, essa pessoa precisaria reencarnar. Obrigada, Jeff. O que nós pensamos, vou te dizer, nós lá no Prana, na nossa filosofia de trabalho, a Kelly, a Júlia, enfim, todos os outros terapeutas que fazem parte do nosso grupo, que a gente, encontrando essa leveza de alma, né? Uma respiração consciente, uma meditação, não carregando mágoas, né? Então, o que seria energeticamente, sabe aquela dor, que eu não sei até, doutora Angélica, como é que a ciência explica, né? O aperto no peito. Quando a gente fica chateado, a gente sente aquele vazio existencial, né? Que nós falamos, ai, que vazio. Parece que eu tomei um tiro de bazuca aqui. Parece que tem um rombo aqui, ou aquela dor. Então, nós sentimos, espiritualmente falando, né? E do lado sutil, que o nosso coração tá fechado, né? E quantas vezes nós usamos o termo, essa pessoa não tem coração, né? Coração de pedra, né? Quando aqui é duro, quando tá preso, esses vários termos que nós usamos. E o que seria na filosofia do deus Anubis, né? Que quanto mais má água tu carrega, mais pesado fica teu coração. Né? Que essa má água é como se ela energeticamente ela cristalizasse o nosso coração. E aí a gente vai lá na expressão do coração de pedra. E aí, quando pensamos na frase do o reino do céu será de quem tem coração de criança, pensa numa criança que está formando o ego. Né? Então, nós vamos formar o ego até os nossos 2 anos. Até os 2 anos vai pedir de quem é a xícara e eu vou dizer é da Fer. Vou me referir à terceira pessoa, né? Não falo o eu, o meu. E aí essa criança tá lá brincando com a xicrinha. E tu quer tirar a xicrinha dela, né? Porque vai machucar, porque pode estragar, enfim. E aí tu diz, olha que lindo, tem o copo também. A criança solta e já olha pro copo. Tá tudo bem, ela já nem lembrou mais da xícara. E aí nós vamos crescendo e vamos tendo o meu marido, meu filho, meu trabalho, meu. E tudo aquilo que me é tirado de alguma forma, né? Se a pessoa me tratou mal, aí ela não me aceitou, e aí eu já me magoei com a postura que ela teve, e aí eu já perdi o meu copo, eu já perdi o meu trabalho, o meu dinheiro. E isso é como se fosse essa má água que nós carregamos no coração, como se ela fosse cristalizando. E trazendo essas dores, que eu vou pedir para a doutora Angélica explicar isso na ciência, porque eu não sei se alguém já te procurou, doutora Angélica dizendo, eu vim porque eu tenho um aperto no meu coração. Diariamente. Então, sutilmente, né, e de uma forma
voltando a falar da forma que é verdade no meu coração e não que seja uma verdade absoluta, né? Seriam essas más águas que essa pessoa carrega, esses apertos no coração, né? De tudo que ela tá carregando ali que já é desnecessário, em que ela pode entender que existe uma força maior, que o teu jeito está a serviço da minha cura, o meu jeito está a serviço da tua cura, que na Terra não existem culpados e que um está a serviço do processo do outro, né? Então eu vou pedir para a doutora Angélica super explicar para nós, Laura, sobre esse aperto, né? Então realmente as pessoas procuram um cardiologista para isso. Fer, eu vou só agora para tá bem, olha só, hoje a gente comercial, porque eu quero aproveitar essa tua pergunta, porque com certeza vai render uma boa resposta. Então, para que o pessoal fique conosco aqui, né, ligadinho na Conecta, a gente vai para um breve intervalo comercial e a seguir a gente retorna com a doutora respondendo a pergunta da Fer. Então, fica conosco. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer a um Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Papel Picado e Companhia. Papelaria, presentes criativos e gráfica. Muito mais que papel. Amor. Ponto a Ponto. Segunda, às 9 da noite. Uniaselv em Nova Prata. Os melhores planos para o seu futuro. Estamos de volta com o programa Algo a Mais desta sexta-feira. E entendendo um pouquinho dessa relação da cardiologia com a espiritualidade, estamos aqui com a Fer do Prana Energia Vital, que traz sempre esses assuntos que são mais do que especiais para nós. Eu digo que a sexta-feira ela se torna muito melhor. Já a sexta-feira é sempre muito boa, né? Eu digo, mas com um programa desses ela se torna ainda melhor. E estamos aqui com a doutora Angélica Almeida, falando um pouquinho sobre todo esse lado da cardiologia para nós aqui. E voltando com o nosso papo, a Fer, no último bloco, questionou a doutora, porque ultimamente, eu digo sempre, imagino que os doutores tenham essa queixa desse aperto no coração, desse sentimento que não é bom, então a gente já fica com... E a gente passou por uma pandemia, onde as pessoas precisaram ficar trancadas em casa, não sabiam o certo que ia acontecer. Então, saindo desta pandemia, as pessoas continuaram com um pouquinho mais desse aperto, dessa necessidade da busca de um cardiologista para sentir o que realmente estava se passando. E, doutora, queixas como essa, frequentes? Sim, são muito frequentes e cada vez a gente vê que são mais frequentes, né? Uhum. Cada vez a gente atende pessoas mais jovens no consultório com essa queixa de aperto, de palpitação.
que às vezes é alguma coisa orgânica, né, que merece tratamento, que às vezes é uma coisa simples, é usar um remedinho, vai aliviar uma arritmia, né, que é quando o nosso coração sai do ritmo normal dele, acelera demais ou tá baixo demais os batimentos por algum problema orgânico que tem ali, por uma artéria entupida, por uma arritmia que ele nasceu com uma coisinha alterada no coração, né? O nosso coração, eu costumo explicar para os pacientes que ele tem um sistema elétrico, como se fossem fiozinhos de eletricidade que conduzem a energia, que são células nervosas. O nosso coração é o único órgão do corpo, além do cérebro, que tem essas células que são autônomas. Tanto que às vezes vocês já devem ter visto que a pessoa teve morte cerebral, o cérebro morreu, mas o coração continua batendo, né? O coração é um órgão autônomo. Ele depende dele mesmo, mas ele responde a qualquer um desses outros estímulos vindos do cérebro, principalmente, né? Então, existe essa conexão do coração com o cérebro. Esse sistema de nervos do coração, que até, acho que a Fernanda até me conversamos essa semana sobre, que chamam de mini cérebro do coração, que a gente tem, eles são um grupamento de neurônios e células nervosas que estão no coração e que respondem a estímulos, né? Então, quando a gente tem alguma situação de estresse, um estresse agudo, a resposta normal do organismo é aumentar a nossa frequência cardíaca e aumentar a nossa pressão. Se tu já é uma pessoa que tu já tem lesões no coração, nas artérias do coração, obstruções nas artérias do coração, que em última análise é o que vai gerar o infarto, quando entope tudo essa artéria, e tu sobrecarrega isso daí, tu aumenta a pressão e aumenta a frequência cardíaca, a chance de tu ter um infarto é maior numa situação de estresse. Tanto que isso também já foi avaliado e grande parte dos eventos cardíacos, né, dos infartos, ocorrem em situações de estresse emocional. Então isso gera uma sobrecarga no coração, né? Esses aumentos de pressão de estresse agudo aumentam a pressão, como vocês falaram, que algumas de vocês já tiveram, né? Tu tem um estresse agudo, tu vai lá, tu tá com a pressão alta. Isso daí não gera hipertensão crônica, que mereça tratamento com medicações, e não aumenta, assim, o teu risco cardiovascular. Agora, o estresse continuado, tu ter isso no teu dia a dia, isso vai aumentar o teu risco cardiovascular, né? Então, o estresse é comprovadamente um fator de risco cardiovascular. Então, quer dizer, um pico nem sempre significa que tu vai ter isso pro resto da vida. Isso. Agora, se ele é repetidamente e acontece na tua vida, facilmente depois tu tens Isso propicia tu desenvolver essas doenças cardiovasculares, principalmente por aumentar através dessa conexão desses nervos que eu falei, desse mini cérebro do coração. Isso gera um efeito cascata, uma ativação de um sistema que a gente tem, que é o sistema nervoso simpático, né, que é o sistema do estresse. Ocorre uma liberação de neurotransmissores, que são substâncias do nosso organismo, adrenalina e noradrenalina, que são hormônios do estresse. Isso gera uma cascata inflamatória no nosso corpo que leva à disfunção endotelial, que é uma disfunção da camada mais interna dos nossos vasos, e isso continuadamente vai levar a essas obstruções nas artérias do coração, que são as placas de aterosclerose, que a gente chama, né, o nome científico, que é o que vai dar o infarto, né? E a gente sabe que o estresse, a raiva principalmente, é associada ao desenvolvimento dessa cascata, porque gera esse aumento de adrenalina e noradrenalina. Isso também já foi estudado, né? Pessoas que são mais estressadas, que experimentam mais raiva, foi dosado marcadores inflamatórios relacionados a essa cascata inflamatória que acontece, e esses marcadores são mais altos nessas pessoas. E me vem uma outra situação aqui, que muitas vezes as pessoas, quando elas passam por situações dessas no dia a dia, passei raiva, tô com um estresse alto hoje, eu ainda coloco uma bebida alcoólica para dar uma amenizada. Então, como a gente pode ver, porque tem essas situações que talvez elas possam até mascarar, elas podem relaxar, mas elas podem mascarar esse estresse. Como é que tu vê, doutora, São isso? essas coisas que eu falei antes, que é tudo o que esse estresse gera, né? E tudo que a espiritualidade gera também no outro lado, né? Do lado positivo. Então, a pessoa que tá mais estressada,
ela às vezes vai lançar mão desses artifícios que às vezes não tão saudáveis e que vão potencializar os malefícios daquilo ali, né? Então é uma série de fatores comportamentais gerados por essa emoção que a pessoa vai desenvolver ao longo da vida dela e que, se forem continuados, no futuro vão levar a maior doença cardiovascular, né? Essa questão das pessoas mais estressadas, eu já citei vários estudos aqui, e da mesma forma, o contraponto do outro lado, sentimentos de gratidão, de empatia, né, que é tu se colocar no lugar do outro, entender a situação do outro, de perdão, também já foram estudados, né, e a gente tem um estudo bem interessante dentro da cardiologia, que ele avaliou pessoas com doença cardiovascular que tinham infartado, que tinham lesões nas artérias do coração, pessoas que tinham, então, doença arterial coronariana, que tinham isquemia, que é... isquemia, para explicar para vocês o que é... Nosso coração tem os vasos que levam esse sangue rico em oxigênio para suprir a musculatura do coração. Quando a gente tem alguma obstrução nesse vaso, vai passar menos sangue ali e vai chegar menos sangue para nutrir aquele músculo do coração. Quando chega tão pouco sangue que aquele músculo começa a sofrer por falta de oxigênio, isso gera isquemia miocárdica, que é a isquemia no músculo do coração. Esse músculo fica sem suprimento de oxigênio, que é o alimento dele. E isso gera a dor torácica, a angina dos pacientes que têm essa doença orgânica, né? E isso foi já estudado, foi visto que fizeram um estudo que avaliou o grau dessa isquemia. Existe um exame já amplamente difundido, que é a cintilografia miocárdica, que a gente consegue dosar exatamente quanto da isquemia miocárdica aquela pessoa tem. Pessoa que já tem aquelas lesões. Então tem 10% de isquemia, tem 20% de isquemia. E eles fizeram um estudo muito interessante, pegaram essas pessoas com essas obstruções nas artérias e fizeram cintilografia em todo mundo e viram quanto por cento de isquemia tinha cada um. Metade desses, todos fizeram, obviamente, o tratamento, né, recomendado, né, pela cardiologia e cientificamente comprovado. E além disso, fizeram uma terapia alternativa, que eram passar por sessões de psicoterapia focadas no perdão. Então, focadas no perdão interpessoal. Então, elas passam, após, se não me engano, 10 semanas dessas sessões, metade fez essas sessões e tratamento convencional, metade fez só tratamento convencional. E foi visto que no final repetiu essa cintilografia e as pessoas que passaram por essas sessões de psicoterapia focada no perdão interpessoal, elas tiveram menor isquemia miocárdica na cintilografia. Então, isso foi uma coisa que foi muito interessante, porque conseguiram medir exatamente a redução e a magnitude desse efeito do perdão. Então, na cardiologia, a questão do perdão que a gente está vendo agora, que inclusive é muito citado nessa diretriz de prevenção, né? Que aqui a gente chama de prevenção secundária, que é prevenção para pacientes que já têm a doença. O perdão é uma coisa muito importante, né? É uma coisa que vai gerar sentimentos positivos no teu corpo e da mesma maneira que naquele sistema que eu falei, do sistema nervoso simpático, que tem a ligação do coração com o cérebro, desse mini cérebro do coração, esses sentimentos de gratidão, de perdão, da mesma forma que o de estresse e de raiva aumentam a frequência, aumentam a pressão, esses outros vão deixar o teu coração mais calmo, vão deixar a tua frequência cardíaca mais controlada, mais baixa, a tua pressão melhor, né? Existem vários estudos sobre hipertensão e espiritualidade, né? Uma das coisas mais estudadas, assim, tem uma diretriz só disso, hipertensão e espiritualidade, que foi a segunda diretriz que saiu sobre espiritualidade da sociedade brasileira, que é bem recente, é de 2 anos atrás, que isso se consegue mensurar um pouco melhor, porque aí, através de técnicas de espiritualidade, como meditação, técnicas de respiração, né? Se consegue medir a pressão antes e medir depois, e tu vê que diminui até 5, 6 milímetros de mercúrio, que às vezes é pouquinho, mas a gente sabe que é um efeito dose-resposta. Dose-resposta na medicina, quanto maior a intervenção, maior a resposta. E na meditação tem isso, quanto mais tu praticar a meditação, mais vai baixar a tua pressão arterial. Exercício também é assim, quanto mais exercício tu faz, maior o benefício cardiovascular. E isso é bastante difundido nessas técnicas milenares de meditação,
A meditação transcendental, que eu acho que a Fernanda sabe explicar para nós melhor o que é. É uma das que mais é estudada, porque eu acho que é a mais antiga, né? Os outros tipos, eles estão estudando ainda para saber qual é a magnitude de efeito de cada um. Mas a gente sabe que a meditação transcendental já é um fator protetor para a pressão alta. E também tem um estudo trazendo aqui mais pro lado científico, né? Que meu papel aqui é esse hoje. Claro. Fizeram um estudo na China com os tibetanos. Então, eles pegaram monges tibetanos que praticavam meditação, né? Que moravam nos centros. Se eu não me engano, eram 1.000 monges tibetanos que praticavam o budismo, né? No seu dia a dia. Então, eles tinham essa prática ativa. E avaliaram com tibetanos que moravam lá, mas não praticavam. E eles viram que os monges tibetanos que praticavam o budismo, eles tinham muito menos evento cardiovascular, muito menos hipertensão. Mesmo sendo populações semelhantes do Tibete, comendo a mesma coisa, tendo os mesmos fatores de risco, a mesma taxa de hipertensão, de diabetes, de obesidade. Então, mesmo tu corrigindo essas populações para todos esses fatores, eles que praticavam, né, o budismo, que é uma forma de meditação, né? O budismo é mais que uma religião, acho que aqui entra como um estilo de vida também. Exato. Eles tinham muito menos doença, né? Que Muito coisa menos doença. bacana. Tem muitos estudos, assim, tem estudos muito legais, assim. Tem um estudo que uma pesquisadora, que é a Pinker, é uma mulher, ela começou a estudar por que as pessoas de determinados locais morriam menos que as outras. Então, o que ela viu, eles mapearam o globo, e a gente sabe que no globo a gente tem as Blue Zones, não sei se vocês já ouviram falar. São as zonas azuis. E que eu sempre digo que Veranópolis teria que ser incluída nas Blue Zones, né? Porque é a terra da longevidade, as pessoas vivem mais ali. As Blue Zones são zonas do globo onde as pessoas vivem mais, mesmo tendo culturas diferentes e hábitos totalmente diferentes, né? Tem uma região na Itália que é a Sardenha, que é uma ilha que fica a 300 quilômetros da costa da Itália, que é considerada a zona de maior longevidade assim, do mundo, do epicentro da Blue Zone. E essa pesquisadora, a Pinker, foi para lá para estudar isso. E aí ficou anos lá estudando a comida italiana, que a gente aqui é acostumado, né? Somos descendentes italianos. Uma comida mais gordurosa, rica em carboidrato, rica em glúten, que hoje se tem como grande vilão, né? Que eu acho que não é por aí também. Eles comem isso todo dia, né? Rica em massas, gorduras e frituras. E mesmo assim, eles têm essa alta longevidade, é onde mais tem super centenários, pessoas acima de 100 anos. E no final do estudo, ela elencou todos os fatores que estavam fazendo essas pessoas viverem mais. E aí tem um gráfico, até eu poderia ter trazido, mas acabei, não trouxe. Numa próxima oportunidade eu trago. Claro. E aí tem ali, controle da pressão arterial, levou a 0,6%. Baixo índice de massa corporal, sedentarismo, né, praticar atividade física, 0,5. E o que tá lá no topo, os dois primeiros, o que mais levou a essas pessoas viverem mais? Contato social, né, ter uma rede de apoio e ter uma comunidade que tu viva próxima às pessoas. Então, é o teu bem-estar psicossocial teve mais impacto do que controlar a pressão, do que tu não comer carboidrato, não comer glúten, do que praticar exercício físico. Que são coisas que cientificamente tá super provado que melhoram. Essas aí a gente não consegue provar muito, mas esse estudo provou. Então, quem sabe que nós estamos na Blue Zone, né, até pelo fato de Veranópolis, pela terra da longevidade, porque aqui ainda se tem muito esse contato com o vizinho, de tomar um mate. A gente almoça com a família, né? Almoça com família, que em grandes centros o pessoal almoça em qualquer lugar, né? Sem o contato com alguém que possa conversar. E por vezes estar colocando algumas situações que passou no dia, poxa, porque quando a gente põe pra fora parece que se torna mais leve. É óbvio que a gente precisa fazer o trabalho que, inclusive, eu quero, antes de finalizar esse programa,
aproveitando a questão das meditações, Fer, porque muita gente não tem noção, nunca teve um contato com uma meditação, e é muito importante, porque como bem colocado pela doutora, é algo que pode estar auxiliando as pessoas a... Então, antes de finalizar esse programa, a gente precisa ouvir sobre isso. Sim, eu acho que a Angélica já vai ter que estar confirmada aí mais uma data, porque eu já fiquei com mais perguntas lá. Não sei como é que a gente vai resolver isso. Então, sim, né? São várias formas de meditação. Então, se cria paradigmas de que, eu não vou conseguir ficar, meu Deus, tem que ficar fazendo um monte de coisa, enfim, né? Não consigo ficar parada. Temos vários relatos e várias pessoas que agora também não vivem mais sem, né? Porque é um hábito, assim como outro qualquer. Então, tanta coisa aqui que eu fui pensando, quero falar isso, depois quero perguntar isso. Então, Laura, eu já sei que o tempo hoje tá. Então, tudo certo. Meditação transcendental, então, que foi o que a doutora Angélica trouxe hoje, né? A meditação feita através de mantras. Né? Então, o que seria uma meditação transcendental? Aqueles mantras, inclusive mantras tibetanos, né? Onde se repete a mesma frase várias vezes, várias e várias vezes. Então, né? Uma meditação, para a gente meditar, precisamos estar em ondas cerebrais teta. Né? Ondas cerebrais teta, elas vão de 4 a 7 Hz. Então, imagina que pra gente, aquele cochilinho que a gente dá, sabe aquela pescadinha? Aquela pescadinha a gente tá entre 3 e 4 Hz. Então, é quase dormindo e meditando. Por isso que nós costumamos meditar com a coluna ereta, né? Para não correr o risco, porque se baixar 1 Hz, eu cochilo facilzinho. Então, olhos fechados, coluna ereta, corpo imóvel. É o que nós precisamos. Então, ficar um pouquinho, mesmo que eu fique, né, com os meus 2 pés no chão, aqui nesse sofá, com os 2 pés no chão, os meus olhos fechados, né? E eu procure não movimentar o meu corpo, aceitar os meus pensamentos, porque muito se pensa, para meditar eu não posso pensar em nada. Imagina, nossa mente não para nunca, até quando a gente dorme. Agora, me apegar ao pensamento é outra coisa, né? Então, a meditação, eu percebo o meu pensamento, no sentido de que, por que será que eu penso isso? Esse pensamento, ele fala sobre o quê? Porque a gente é tão apegado ao pensamento que a gente não pensa porque pensa aquele pensamento. Então, é aceitar o meu pensamento como um plano de fundo, né? E aí, o que a respiração consciente faz? Ela me permite o estado de presença. Quando eu estou no estado de presença, eu percebo que, nossa, tem tanta pergunta que eu queria falar para a doutora Angélica, devo ver com a Laura para nós fazer outro programa. Então, o estudo está acontecendo aqui dentro de mim. Aí eu ouvi coisas que ela falou que também tocou em mim, no meu próprio sistema, em pessoas que eu convivo e amo, que tem algo no coração. Então, tudo que foi falado aqui, a minha mente está acessando muitas informações. Se eu decidir sair do estado de presença, eu não vou curtir o que está acontecendo aqui. E aí nós passamos uma vida, por isso vamos fazer outro programa com a doutora Angélica, né? Ela e a sua dupla, né? A gente passa uma vida triste com o que aconteceu, carregando a má água, né? Que quando a gente fala sobre o perdão é aquela má água que eu tô carregando aqui. Porque quando eu me libero, quando eu olho para o outro, né? Eu aprendo a lição, eu acesso a gratidão e eu não preciso mais dessa má água. Né? Então, esse estado de presença é quando eu consigo perceber que a minha mente ela vai estar apegada a coisas que aconteceram lá atrás, né? Que sim, tem coisas que eu quero fazer quando eu sair daqui, o próximo programa com a doutora Angélica, eu reconheço essas partes minhas, mas o único momento que eu tenho é esse. Por isso que o nome é presente, né? Então, eu estou aqui no meu estado de presença, curtindo o programa de hoje, no tempo que eu tenho hoje, para falar aquilo que é possível hoje. Né? Comer no estado de presença, fazer amor com a pessoa que a gente ama no estado de presença, brigar no estado de presença. Olha que importante. Imagina uma discussão consciente, onde eu olho para ti e digo, nossa, Laura, tu me magoou. E tu é tão importante para mim que isso me feriu. Né? Então, porque nós precisamos entender que tudo faz parte da experiência. Então, quem medita, quem respira espiritualidade não briga.
Mas de que lugar a gente briga, né? De que lugar a gente pode provocar uma discussão? De que lugar eu posso dar um limite para alguém? Então, a meditação transcendental se coloca mantras, né? Se alguém quiser procurar aí no YouTube, tem infinitos mantras, né? Coloca lá mantra tibetano, mantra de perdão, mantra de prosperidade, né? Tem infinitos mantras, tem um mantra, inclusive, para o coração, né? Então, pode procurar lá, coloca o mantra, simplesmente fecha os olhos e se concentra na respiração, né? Vão ter todos aqueles pensamentos passando aqui e eu posso simplesmente perceber a minha respiração. A temperatura do ar que entra, né? A temperatura do ar que sai. Apenas percebendo. Assistir a minha respiração já é o primeiro passo. E olha só, não sei como fica para a ciência, né? E o tempo também, a Laura hoje vai nos cortando aqui, mas 2, 3, 5 minutos por dia é super suficiente. Né? Então a gente fica pensando, sim, Siddhartha Gautama meditou por 20 anos. Ok, Siddhartha Gautama, né? Como Jesus fez tantas outras coisas, né? São ícones da história, da espécie, né? Mas se eu hoje puder, 1 minutinho, né? Já é suficiente para hoje, né? E aí a gente vai ficando mais criando expertise, porque o que nos traz a excelência é o hábito. Não vou fazer um dia academia, não vou comer batata frita só hoje. Sim, é importante eu não comer hoje, mas o hábito de eu cuidar da minha alimentação, de eu praticar um exercício é que vai me trazer a excelência. Né? Então precisa começar de algum jeito. Com certeza. Meninas, que papo bem especial. Acredito que, como sempre falo, para mim foi ótimo. Imagino que quem esteja em casa também pode pegar várias, né, dicas, várias questões, a gente saber sobre a meditação e também como a gente pode iniciar uma, né, sozinhos. E para quem quiser depois continuar, dar um pulinho lá no Prana Energia Vital. As meninas, eu sei que até meditação, né, online vocês fazem, então, por favor, né, não há o porquê não fazer. Então, agradecendo em especial a doutora Angélica que esteve aqui conosco, e a sua dupla, né, que veio aqui com tanto conhecimento e nos traz toda uma reflexão sobre o como a gente cuida do nosso corpo, doutora. Porque a gente realmente, na hora do aperto, nós precisamos de vocês. E graças a Deus nós temos vocês a serviço para que a gente possa, né? Mas sabendo que existem algumas coisinhas que talvez para começar a amenizar um pouquinho essa situação de raiva, de estresse diário, a gente tem outras formas para começar uma prevenção. Claro que precisando, eles estão aí. Mas é bacana saber que tudo isso está interligado e que a gente tem outras possibilidades também. Então, um agradecimento especial para você. Gostaria de deixar esse espaço também para deixar as suas últimas palavras do nosso programa. Obrigada, eu agradeço o convite, Laura. Agradeço a Fernanda por estar aqui trazendo um pouquinho mais dessa parte mais científica para esse lado tão subjetivo, né? Gostaria de deixar claro para as pessoas que, como tu falou, eu não estou aqui negando nenhum tratamento, muito pelo contrário, né? Eu sou uma ferrenha defensora da medicina baseada em evidências e dos estudos científicos, mas uma coisa não exclui a outra, né? Aquilo que a Fernanda falou bem no início, de que quem detinha o conhecimento científico estão de um lado e quem é mais espiritualizado é de outro lado. Isso já é uma coisa muito antiga e que hoje em dia já não tem mais espaço para isso, né? Hoje em dia a gente sabe que a tecnologia e a medicina baseada em evidências estão aí para nos auxiliar e para a gente poder entender todos esses processos. O que a gente está vendo agora é que a gente está entendendo um pouquinho melhor, através de todo esse conhecimento científico, como que o nosso organismo funciona, porque nós não somos um coração, né? A gente no consultório não trata a doença cardiovascular, né? A gente trata o paciente como um ser biopsicossocial com aquela doença, ele tem todo o seu contexto. Então, a medicina completa, né? A medicina mais bonita, ela é essa, né? Que é isso que a gente está tentando fazer aqui.
Com certeza, muito bem. Muito obrigada, doutora Angélica. Fer, mais uma vez, muito obrigada. Linda, é sempre bom estar aqui. Obrigada, Laura. Um beijo a todos, o carinho dos espectadores da Conecta, sempre um beijo no coração de todos. E um beijo no coração hoje mais do que nunca, né? É isso aí. Então, agradecendo as meninas que estão aqui, agradeço a você que está em casa, convido para que continuem na nossa programação e até segunda-feira. Um ótimo final de semana.